Qual é a sua expectativa para essa análise hoje? O senhor está com receio de ser cassado? Não, não estou com receio, porque eu vou levar todos os elementos e utilizar de todos os meios de prova que são disponíveis para provar, para demonstrar que o que aconteceu foi uma ação reiterada de uma milícia fascista que não atuou simplesmente contra mim. Não é um caso pontual ou isolado. Isso vem acontecendo nas mais variadas regiões do Brasil e essa representação no Conselho de Ética vai ser uma oportunidade para demonstrar o que essa turma vem fazendo e para que eles tenham também a sua devida responsabilização. Não me orgulho daquilo que eu fiz, mas também não me arrependo, porque tudo tem que ser analisado a partir de um contexto em específico. Era a quinta vez que esse sujeito partia para esse tipo de provocação e muito daquilo que ele coloca no ar não retrata o que ele faz nos bastidores, fora dos microfones. Isso amparado por apoio de deputado federal, amparado por apoio de um grupo que tem muita grana, tem dinheiro, e essa turma precisa ser exposta e o Conselho de Ética vai servir também para isso. Oi, deputado, o senhor tem uma compreensão paradoxal sobre a forma como reagiu, né? Diz que não se orgulha, mas não se arrepende. O que eu lhe pergunto é: ninguém tem muita dúvida sobre a metodologia de atuação desse grupo, o MBL, e de outros grupos. O bolsonarismo se especializou em provocar a pessoa, liga o celular e espera da pessoa uma reação inusual para expor aquela pessoa nas redes sociais. O que eu lhe pergunto é: não teria sido mais adequada uma reação que não repetisse os métodos do agressor, uma reação mais ponderada da sua parte? O senhor diz, foi a quinta vez que o personagem o abordou. Sabendo do tipo de abordagem, não teria sido melhor, mais adequado, no ambiente parlamentar, uma reação mais ponderada? Primeiro, José, eu acho que a reação do agredido ela não pode se confundir com aquilo que é a ação do agressor. Então, vamos aos fatos, né? A primeira vez que esse sujeito foi ao Largo da Carioca fazer algum tipo de interpelação a mim, eu nem o conhecia, eu respondi aos questionamentos feitos por ele. Aí ele volta uma segunda vez. E onde eu ando no Rio de Janeiro, eu vou citar aqui 7 elementos para a sua análise. O primeiro deles, ele fala, deputado federal frouxo, e fica dizendo isso por onde eu passo. Aí tem imagens que demonstram ele dizendo, segundo ponto, eu te arrebento, irmão, eu te arrebento, irmão. Terceiro, tá ligado que se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara, se dirigindo a um militante e a um assessor do nosso mandato que estava andando com uma cadeira na mão, porque a gente leva a cadeira para que pessoas idosas possam sentar na nossa roda de conversa. Ele vira para um assessor, também do nosso mandato, militante, coordenador do mandato, e diz: eu sei onde sua mãe mora. E fala isso de uma mulher de mais de 70 anos, quarto episódio. E aí você está correto, isso tem que ser registrado, isso precisa ser levado às autoridades competentes. E foi feito. Já existia um boletim de ocorrência em relação a esse sujeito por conta dessas ameaças. E quando a gente foi fazer o boletim de ocorrência, a gente verifica que tem mais coisa lá. É importante, inclusive, que as pessoas possam apurar. Ou seja, tem uma solicitação de medida protetiva por violência doméstica, que ele diz que é simplesmente uma solicitação relacionada a um crime de honra da pessoa, né? E que não era necessariamente uma violência doméstica. Mente, né? Mas as pessoas pesquisam, procuram e colocaram na internet a demonstração de que esse sujeito tinha duas anotações diferentes e ele estava colocando uma só. Aí depois, nesse mesmo dia no Congresso Nacional, ele posta uma imagem do gabinete do deputado Kim Kataguiri fazendo uma panorâmica do Congresso Nacional. Ele bota uma carinha com a mão na boca dizendo missão, dizendo então que teria uma missão. Para mim é evidente, inclusive, que esse sujeito já estava esperando por ali exatamente para poder fazer esse tipo de confrontação. Depois, durante o episódio, ele diz: tua mamãe é corrupta. E aí
7º ponto, ele diz: tu vai ter que me ver muito ainda por aqui. Na representação que vem por parte do Partido Novo, eles dizem, abre aspas, durante o diálogo, o senhor Gabriel dialogou pacificamente com o parlamentar. Mentirosos. É uma mentira, né? Deslavada colocada na representação. Se é motivo de cassação de mandato o fato de você mentir, quem auxiliou na confecção da representação, então, precisa ser cassado. Mas para não fugir do teu questionamento, da tua pergunta, ou seja, chamar as autoridades competentes para que esses sujeitos possam ser devidamente responsabilizados. Procedimentos estão tramitando nesse sentido. E depois eu fui, juntamente com a Polícia Legislativa, e fiz a denúncia contra ele e registrei a ocorrência. Na denúncia, inclusive, que foi registrada pela Polícia Legislativa na Câmara dos Deputados, eu figuro como vítima e não como agressor do sujeito, como ele tenta colocar nas redes. Mas, deputado, aí nesse caso, né, que o Josias estava falando, antes de ter acontecido, o senhor falou, eu não me orgulho, mas também não me arrependo. Quer dizer, a agressão física acabou o prejudicando. O senhor reconhece isso, tá agora com um caso no Conselho de Ética. Quer dizer, o senhor não se arrepende de ter agredido ele fisicamente? Não me arrependo. Falo com todas as letras, não me arrependo. A esquerda brasileira tem que montar comitês de segurança e tem que trabalhar para entender que está sob ataque de milícias fascistas. Isso não aconteceu só comigo. Isso aconteceu no Rio Grande do Norte, com o deputado mineiro e a presidente do Partido dos Trabalhadores. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, com praticamente todos os parlamentares de esquerda. Isso aconteceu em São Paulo. Isso está acontecendo nas mais diferentes regiões. Esse mesmo grupo entrou na Universidade Federal do Paraná e deu um soco no estômago de uma trabalhadora terceirizada. Jogou spray de pimenta na cara de um militante. Depois, empurrou uma estudante que ficou ferida. Então, aí as imagens para demonstrar isso. E respondem a procedimentos por conta disso. Sabe, Fabíola, o que eu estou procurando dizer é que eu não posso vir a público com o semblante do arrependido, como se o responsável por esse conjunto de agressões que tem uma relação direta com o processo de fascistização da política brasileira que está acontecendo no mundo, tenha naquele que foi agredido a responsabilidade pelo que foi feito. Eu não me orgulho. Agora, eu coloco qualquer ser humano, em condições que foram submetidas a mim, por conta desse agressor, e não tendo ainda naquele momento, uma representação da Polícia Legislativa naquele espaço, se não faria exatamente a mesma coisa que eu fiz. Aquele que tem uma postura ou uma posição que seja de santidade, que eu não tenho, pode dizer que daria outra face, que não faria o que eu fiz. Mas depois da insistência, da quinta agressão, da tentativa permanente de desestabilização e de ameaças de natureza gravíssimas como esse sujeito fez, nós não podemos ser o tempo inteiro colocados na situação do humilhado, né? Nós temos que manter os nossos brios também, porque é verdade que o MBL coloca o tempo inteiro vídeos na rede social para ganhar dinheiro, ganhar likes, e tem um projeto de poder político que está relacionado a isso, mas também é importante que a gente diga que eles querem colocar os vídeos humilhando a esquerda, humilhando para colocar medo na esquerda de que ela não esteja nos locais. Isso gera, de fato, uma desestabilização naquelas organizações e movimentos que estão ali pacificamente realizando as suas atividades. Eu vi o que isso foi de gerador no nosso mandato, né? Isso gerou um processo de instabilidade no mandato como um todo. Isso virou tema do mandato antes de que isso acontecesse. Então, quando eu digo que não me orgulho, mas que eu não me arrependo, é também porque o pé na bunda que foi dado ao militante do MBL tem uma demonstração política de que eles não podem chegar em qualquer lugar, agredir as pessoas imaginando que não vai ter reação em relação a isso, e que essa reação não seja proporcional ao conjunto das coisas que eles fizeram. A minha política e a minha ação, Fabiola, com todo respeito, é a da reciprocidade. E nesse caso em específico, ela não foi utilizada.
porque a ação por mim utilizada contra esse elemento foi muito menor do Deputado, conjunto dos crimes praticados por ele ao longo dos últimos dias. dias Deputado, antes, deputado, dias antes, por favor, Couto, vá Couto. adiante, vá adiante. eu vi a cena de como começou tudo isso, né? Ele chegou perto do senhor e falou alguma coisa no seu ouvido. E aí o senhor teve uma reação forte, foi correr atrás dele, uma ira muito grande. O que exatamente ele te disse? É a primeira pergunta. E a segunda, o senhor disse agora há pouco que esse pessoal do MBL tem muita grana, né? Tem muito dinheiro e tal. De onde vem esse dinheiro e qual é o objetivo desse? Porque o MBL não é um partido, né? Até hoje não conseguiu se formar como partido. Quem sustenta isso? Que, todas as viagens que eles fazem pelo Brasil inteiro para fazer essas provocações? Eu também gostaria de saber, Couto, porque, inclusive, esse mesmo sujeito foi o que liderou as agressões, invadindo a reitoria e fazendo tudo aquilo que eu relatei com mulheres no Paraná, na Universidade Federal do Paraná. Esse sujeito, quando militantes foram para cima dele no Rio de Janeiro, reagindo às provocações e às ameaças que ele estava fazendo, entrou num prédio no Rio de Janeiro, onde ele possivelmente tem um escritório, que é um prédio caríssimo. Quem é que está dando sustentação a isso? Na Câmara dos Deputados, eu posso dizer, quem está dando sustentação é o senhor Kim Kataguiri, deputado federal, que já sabia, inclusive, do procedimento dele, e que no privado fala uma coisa, mas publicamente sustenta e incentiva. Porque eu disse para ele, no plenário da Câmara, esse sujeito está fazendo ameaça a mulheres de mais de 70 anos. Aí ele diz, não, com isso eu não concordo. Mas recebe o sujeito em Brasília e dá todo o aparato para que ele possa estar fazendo o que faz. E vai lá na Polícia Legislativa também se solidarizar com o sujeito. Então, ou seja, aqui você tem um braço parlamentar. Mas essa turma, Kim Kataguiri e companhia, eles evidentemente são financiados. E quem é que financia? Quais são as empresas? Quem são os ramos do poder econômico? É só do Brasil? Tem financiamento também internacional dessas ações que são tocadas pelo MBL? Porque, evidentemente, a gente pode tratar essa questão de duas formas. A gente pode trazer ela para uma esfera individual, da exasperação do deputado Glauber, do desequilíbrio do deputado Glauber, de como ele reagiu de uma maneira que não poderia, e eu respeito todas as críticas que são feitas nesse sentido por parte da imprensa, dos jornalistas e de quem é de esquerda que considera que a tática ou a forma de reação pode não ter sido correta. Mas não respeito e não aceito quando essa crítica vem da extrema-direita ou vem dessas milícias fascistas que estão o tempo inteiro buscando esse tipo de ação. Mas eles não buscam a confrontação. O que eles buscam é a ameaça e incutir o medo para que a gente não esteja no espaço público. Pelo contrário, eles não esperam a reação. Eles não querem a reação. Quando a reação vem, eles não publicam imediatamente a reação. Eles publicam quando você tem militante com medo, saindo de determinado espaço. É isso que, prioritariamente, faz com que eles tenham financiamentos que, inclusive, são por nós ainda desconhecidos. É importante que eles revelem quem é que está financiando, quem é que financiou a ida desse marginal para a Universidade Federal do Paraná para que um grupo agredir mulheres por lá. Quem é que financia o escritório desse marginal no Rio de Janeiro? Nós sabemos que tem um apoiador político aqui no Congresso Nacional, que evidentemente se colocou, e não é só um. O deputado Marcel Van Hatten, que também foi para a defesa dele publicamente, e que há dias atrás estava confrontando o comandante do Exército e pedindo dele, na verdade, de maneira prática, uma ruptura institucional, estava também fazendo a defesa desse sujeito e ele está filiado ao Partido Novo, como candidato. Então, a gente sabe quem são os braços políticos que já estão evidentes, mas tem, evidentemente, coisa que está escondida de quem financia essa turma que precisa vir à tona, né? Eu peço, inclusive, a vocês, né, que compreendam a minha emoção, né, porque eu respeito todas as críticas que são feitas por vocês e os contrapontos que são realizados, a postura que eu acho que é o papel, inclusive, do jornalismo, fazê-lo. Agora, evidentemente, não posso deixar de dizer que, para além de uma questão individual ou pontual, a gente tem como a esquerda se organiza para reagir a milícias fascistas que estão fazendo ataques em todas as regiões do Brasil. Esse é o ponto. Sabe, Esse é o ponto, deputado, né? pode-se
pode-se fazer um contraponto à sua reação com outra reação sua também, não é? Dias antes desse acontecimento aí, que envolveu o sujeito do MBL, o senhor estava numa comissão, a Comissão de Segurança da Câmara, quase como um combatente solitário, numa sessão em que aprovou-se uma menção de congratulações ao Elon Musk. E o senhor foi lá, fez o combate, se contrapôs a um deputado chamado Gilvan da Federal, se não me engano, e utilizou a arma que um parlamentar deve utilizar, que é o verbo. E utilizou com grande ênfase, mencionou os vínculos da família Bolsonaro com milícias no Rio de Janeiro, mencionou o episódio da Marielle, como que a cutucar no limite aqueles que estavam homenageando o alienígena lá, o Elon Musk e tal. E ali também o senhor sofreu teve ali a resposta, o senhor respondeu, mas ficou na atmosfera, embora um diálogo encrespado, numa atmosfera parlamentar. O que eu lhe pergunto é, se neste episódio do MBL, o senhor não ofereceu material para que os adversários o ataquem, porque há um sem número de pendências lá na Comissão de Ética. Ainda outro dia, o Nicolas Ferreira subiu à tribuna da Câmara, botou lá uma peruca para fazer discurso transfóbico no Dia da Mulher. O Washington Quaquá, do PT, esbofeteou um parlamentar no plenário. Quer dizer, nós estamos nos encaminhando para uma desqualificação muito grande do Legislativo. O que eu lhe pergunto é, não seria melhor que os senhores qualificassem a atividade parlamentar para poderem exigir dos desqualificados, inclusive a punição? Josias, aquilo que você viu na Comissão de Segurança Pública é a vida que eu exerço toda semana. Só deu a repercussão que deu porque se tratava do Elon Musk, mas toda semana é daquele jeito, né? E deputados federais que fazem aquele tipo de coação ou de tentativa de que você não fale, não só comigo, mas com outros parlamentares, estão presentes nas mais variadas comissões, mas eles se concentram prioritariamente na Comissão de Segurança Pública e dão sustentação a grupos extralegais que não estão no espaço parlamentar. Respondendo ao teu questionamento, para não fugir dele, eu gostaria que toda ação ou orquestração fascista se parasse exclusivamente pela utilização do verbo, da palavra, da oratória. Mas, infelizmente, a história e a vida estão para demonstrar que não é assim que a banda toca. E, respondendo ao teu questionamento, se eu não dei os instrumentos que eles precisavam para poderem estar fazendo disso algum material de agitação, né? Por um lado, sim, eu concordo com o teu questionamento, porque não é só o MBL e o Partido Novo que, há algum tempo, querem caçar o meu mandato, né? Então, isso pode dar a eles instrumentos para poder levar, como levaram, uma representação para o Conselho de Ética da Câmara. Mas, efetivamente, para as redes deles, para aquilo que eles monetizam, para aquilo que eles apresentam como material prioritário para atrair seguidores, o feito não faz com que eles alcancem esse objetivo. Por um motivo simples, porque os vídeos prioritariamente que eles querem colocar nas redes são atravessados por uma ação de natureza violenta, onde eles fazem a esquerda correr de maneira humilhada. Esse é prioritariamente o objetivo que eles querem nos materiais que apresentam. Nesse vídeo, eles não têm uma esquerda correndo humilhada a partir da ação deles. Tanto é que demoraram muito para colocar esses vídeos nas próprias redes, depois colocaram o vídeo completo. Agora, veja a reação das próprias pessoas em relação ao que eles fizeram, ao que eles colocaram, né? As pessoas podem, inclusive, não concordar com o que foi feito,
mas dizem o seguinte: olha, eu não sei se aguentaria tanto tempo ao que foi realizado por eles. No que diz respeito ao enquadramento dos fascistas, você tem que ter ação institucional, mas a ação institucional, em determinados momentos, não é suficiente para reagir à velocidade em que eles agem. Infelizmente, é o que Ô, acontece. deputado, E o eu senhor está tenho uma falando aí opção. sobre que isso não é suficiente. O senhor falou algumas Como não vezes foi aqui. nesse caso. Como não foi nesse caso, sabe, Fabiola? A Polícia Legislativa, que agiu corretamente quando chegou, levando ele para que a ocorrência pudesse ser apontada, não tinha chegado no momento em que eu tirei ele do recinto da Câmara. Agora, o deputado, traz uma preocupação um pouco, o senhor está falando desde o início aqui da entrevista, que vem aumentando o número de ataques. A gente já está sabendo que isso está acontecendo, né? A gente vê pelas redes, agora as coisas estão acontecendo dessa maneira, né? A gente já teve aqui vários casos, e jornalistas agredidos, inclusive, né? Há uma quantidade imensa de ataques, né? Isso está acontecendo. O senhor falou aqui algumas vezes de como deve se reagir, que a esquerda precisa se organizar para lidar com essas milícias, como o senhor falou. Vai ser na base da porrada, o deputado? Porque isso causa uma preocupação, porque assim, a gente está vendo o clima cada vez mais tenso. O senhor está falando assim, não é suficiente, quer dizer, então tá aberta a temporada de porradas, é isso mesmo? Assim, vai Não, acontecer não, pode isso? ser. Dá uma preocupação um Não. pouco em relação de como é que vai ser essa resposta da esquerda brasileira a esse aumento de ataques da extrema-direita. Então, primeiro assim, utilizando todo o aparato institucional existente para que eles tenham o seu enquadramento. Mas eu e o nosso mandato, Fabiola, e essa é uma regra dentro das organizações que eu, por exemplo, eu nunca fui a um encontro do MBL para ameaçar, agredir ou dar tabefe em ninguém lá, né? O que eu estou falando em relação à necessidade de que a gente se prepare é se preparar para uma ação de autodefesa. Ou como é que a gente faz? Um sujeito chega num espaço nosso, ameaça uma velhinha de mais de 70 anos, uma senhora. O passo seguinte desse sujeito é agredir fisicamente essa pessoa. Como é que eu reajo a isso? Eu vou trabalhar para institucionalmente enquadrá-lo, mas eu vou repelir a injusta agressão. Eu tenho que estar preparado para repelir a injusta agressão formulada, feita pelos outros. Eu não vou procurar a agressão como ação nossa, mas se vem uma injusta agressão, o que eu faria se tivesse no mesmo espaço e no mesmo ambiente, onde esses sujeitos na Universidade Federal do Paraná deram um soco na barriga de uma trabalhadora terceirizada, empurraram uma estudante que ficou ensanguentada. Ou seja, eu não estou defendendo que a gente vá buscar essa provocação, mas essas pessoas que estão sendo agredidas, se não tiver aparato institucional naquele momento, elas precisam ser defendidas. E a esquerda tem que ter comitês de segurança para tratar disso. E eu não estou falando só do caso brasileiro atual. Eu estou falando do ponto de vista histórico, o que foram esses grupos na Alemanha nazista que tinham como objetivo colocar o terror em cima dos seus inimigos políticos. Ou seja, você tem que se preparar. Agora, se preparar para isso não é dizer, não, nós vamos em cada esquina trocar supapo com esses sujeitos. Não, pelo contrário. É se organizar com formulação, é se organizar com política de segurança, é se organizar também com relações institucionais com aqueles e aquelas que podem Por dar falar enquadramento nisso, a esses sujeitos, deputado, como aconteceu, por exemplo, no caso da Marina, da deputada estadual Marina do MST no Rio de Janeiro. A deputada estadual Marina do MST foi lá para fazer uma atividade pública e foi colocada, eles tentaram colocar ela para fora através da força física. Nós utilizamos os aparatos institucionais existentes, fizemos os contatos que tinham que ser feitos, mas nos preparamos também com comitês de segurança para estarem presentes no dia e para voltar àquele espaço político, ressignificando as agressões que foram sofridas por ela. Aqueles que foram os agressores estão agora respondendo judicialmente, assim como esses sujeitos do MBL, do Partido Novo, eu tenho certeza que vão também responder. Então, para ser bem preciso em relação ao seu questionamento, Fabiola, eu não estou defendendo aqui que se organizem grupos para ir nas atividades deles para agredi-los, mas que se defendam das injustas agressões realizadas por eles.
E, inclusive, isso, a legislação brasileira já permite que seja feito, ou seja, eu não estou falando nada que seja uma ação de natureza extralegal. Deputado, Defendam, só ficou uma dúvida, espera aí, já te passo, Couto. Quando o senhor fala, se defendam, se necessário, na violência física. Se você tem um agente, um sujeito, vindo ao teu encontro e exercendo a violência física contra você, e se há necessidade de você se defender fisicamente também, você tem que fazer. deputado, na prática, como é que está a tua situação hoje na comissão de ética? Que está há muito tempo Agora, sem só funcionar. para deixar evidente, viu, coach, o questionamento da Fabíola, Fabíola, eu quero repetir, o que eu estou dizendo aqui não está fora da legislação brasileira nem do Código Penal. A legislação brasileira já fala em injusta agressão e em você se preparar para repelir a injusta agressão. É exatamente o que eu estou dizendo aqui. E como é que o Pois senhor não. está se preparando para enfrentar a comissão de ética? Que a gente sabe que esse pessoal aí está em todas as comissões, então, inclusive na comissão de ética, que, aliás, até agora não começou a julgar o caso do Chiquinho Brazão, está há semanas lá. Qual é a relação de forças na comissão de ética? Eles são maioria? O senhor teme que possa ser realmente cassado o seu mandato? E o que o senhor está fazendo para impedir isso? Então, hoje vai ser o sorteio, às 11 horas da manhã, daqui a pouco, de quem vai ser o relator. Vão ter 3 sorteados e o presidente do Conselho de Ética escolhe um. Já tem uma manobra que está sendo feita pelo PL. O PL tinha anunciado que entraria com uma representação pela minha cassação. Não fez isso. Na minha avaliação, por que não fez? Não fez porque combinou com o Partido Novo deles representarem e eles estarem aptos também a serem sorteados e, eventualmente, escolhidos como relatores dessa representação, né? Eu vou estar lá, vou pedir o direito de fala, vou fazer a sustentação oral no tempo que eu tiver disponível, vou fazer questão de ordem se essa tática fraudulenta do PL junto com o Partido Novo prevalecer e tiver parlamentares do PL sorteados como eventuais relatores, e vou utilizar todos os meios de prova que tenho disponíveis, inclusive a indicação de cada uma das testemunhas que um acusado do Conselho de Ética pode colocar à disposição. Então, vou fazer isso, né? Fora isso, Mas aí eu acho que a pergunta também do todas... Couto, o deputado, desculpa lhe cortar, mas a pergunta do Couto Vontade. eu acho que tem um pouco disso, eu também fiquei curiosa. Pelo que o senhor conhece da comissão de ética, o senhor tem maioria, o senhor vai conseguir ter maioria, vai conseguir derrubar esse pedido de cassação? Porque o senhor já teve outros pedidos que foram derrubados, né? O senhor acha que conseguiu conversar? O senhor fez aquele jogo lá de ir lá, conversar com um, conversar com outro, para colocar Nunca a sua fiz, explicação? Oi? Nunca fiz, nem nos processos anteriores. Mas o senhor tem maioria agora na comissão de ética? O senhor acha que... Não tem maioria em lugar nenhum. Aqui, em qualquer comissão da Câmara dos Deputados... Está sempre na minoria. Eu não tenho a possibilidade de dizer que tenho maioria em qualquer espaço político que está aqui. Agora, o que eu vou procurar trabalhar é uma conversa de convencimento, né? Ou seja, demonstrar os argumentos, demonstrar que não se trata de um ato isolado, demonstrar que, para deputados da extrema-direita ou de orientação fascista, ter um resultado positivo para a cassação, para eles vai ser positivo do ponto de vista político, mas para outros parlamentares da comissão de esquerda, ou não necessariamente de esquerda, que tem outra vertente política, o que eles estão fazendo comigo hoje pode ser amanhã feito com eles. Pode ser não, já está sendo feito, né? Nas mais variadas regiões do Brasil. Então, eu vou procurar trabalhar nesse sentido, do convencimento, do diálogo e apresentando os argumentos. E se for cassado, deputado? E se o senhor for cassado? Paciência. Vou lutar com todas as forças para que isso não aconteça, com todas as forças. Não trabalho com essa expectativa de que aconteça, mas Vandré tinha lá no Festival da Canção na década de 60, quando o público, o Vandré daquela época, né, da década de 60, quando o público não aceitava a decisão do júri, que não acolheu a música, para não dizer que não falei das flores como a Vitoriosa,
ele tentava dizer que a vaia não ia adiantar, que Antônio Carlos Jobim merecia o nosso respeito, mas em determinado momento em que ele viu que não ia ter jeito e que o povo não ia aceitar aquilo que ele estava dizendo, ele terminou com uma frase emblemática. Ele disse: gente, a vida não se resume em festivais. Eu sou um militante socialista, eu sou um militante político. Eu vou ser militante para o resto da minha vida. Eu estou no exercício do mandato de deputado federal dentro do parlamento, mas eu não sou deputado federal para a vida inteira. Eu vou lutar por esse mandato até o fim, porque ele me foi conferido por milhares de eleitores do estado do Rio de Janeiro. Mas eu não vou dobrar a minha militância política a partir exclusivamente do salvamento do mandato do espaço institucional. Repito, vou lutar por ele, em respeito a todos os eleitores e a todas as pessoas que têm algum tipo de relação com esse mandato e que têm referência nesse mandato, mas antes de ser deputado, eu sou um militante socialista. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, deputado, um pouco para tentar ver se o senhor faz uma reflexão, né? E não entenda como provocação, é uma reflexão mesmo, né? Muitos já foram levados ao Conselho de Ética. Eduardo Bolsonaro, que defendeu o AI-5, zombou de uma jornalista que foi torturada no período da ditadura, quando estava grávida. Esse Nicolas Ferreira botou uma peruca lá, fez um discurso vergonhoso no plenário também, foi levado ao Conselho de Ética. Carla Zambelli, entre muitas perversões, sacou uma arma e perseguiu um eleitor do Lula ali pelas ruas de São Paulo. Todos foram levados ao Conselho de Ética e nada acontece. Agora chega o senhor. Não receia que se faça uma comparação do tipo, se não caçou o Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, também não vamos caçar o Glauber. Não receia que o senhor entre numa equação em que se faça esse tipo de análise, num tipo de equação do tipo uma mão suja a outra, não caçou aqui, também não caça ali. Esse é o receio que manifestei quando lhe perguntei se não avalia que a desqualificação acaba qualificando os desqualificados. Acho que a sua provocação é muito boa, Josias, e me lembra um episódio em específico que eu vivi há algum tempo, né? A deputada estadual Marina do MST foi agredida em Lumiar, como eu disse aqui, e foi marcado um ato de solidariedade a ela. E saiu uma decisão de um juiz de primeira instância, lá no município de Nova Friburgo, e nessa decisão de primeira instância ele me aplicou uma multa de R$ 1 milhão, porque eu chamava o ato e ele dizia que não tenha condições logísticas para que o ato fosse feito naquela região. E ele aplicou e bloqueou as minhas contas. Bloqueou não só a conta pessoal, como a conta de ressarcimento, durante um período. A minha sorte foi que foram descobertos esses juízes que defendiam intervenção militar. Isso estava nas redes dele, depois ele apagou, mas já não tinha mais jeito. E essa decisão, então, foi revogada, reformada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a que ele bloqueava as contas e que ele colocava para cima de mim um conjunto de multas. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Naquela época, a senhora Carla Zambelli, e inclusive esse Gilvan Federal e outros parlamentares, vieram querer me procurar através de interlocutores para dizer que não concordavam com o que tinha acontecido comigo e que então sugeriam uma ação política conjunta contra as arbitrariedades do judiciário. E a minha palavra com eles foi firme e definitiva: não venham comparar o meu caso com o caso de vocês ou com o caso de quem está tentando dar um golpe de orientação fascista. Vocês não vão utilizar o meu caso para limpar a barra de vocês. Disse isso para eles quando algum interlocutor veio me procurar em nome deles e disse isso publicamente, tanto na tribuna quanto nas nossas redes. Eu acho que a resposta que dei lá atrás já é a resposta para a tua boa provocação que você faz agora em relação ao caso do Conselho de Ética.